Olá, tudo bem? Seja bem-vindo e bem-vinda à meditação da plataforma Verdade em Ação. O tema de hoje é a origem das influências espirituais negativas e como combatê-las. O mestre Okal nos ensina que quando a gente fala sobre resolver os problemas da vida, é muito importante que a gente compreenda as influências espirituais negativas, porque quando a gente está estagnado em um problema, quando a gente não consegue resolver um problema, essas influências espirituais negativas começam a atrapalhar a nossa vida, começam a aumentar aquele problema e tornar a sua vida realmente perturbada. E a gente deve primeiro reconhecer a existência dessas influências espirituais para depois combatê-las. Embora a gente tenha ouvido falar de fantasmas nos contos de fadas ou histórias de terror, a gente não imagina que os espíritos têm algo a ver com a nossa realidade. A gente pode imaginar que os espíritos é coisa de filme, que mau espírito é coisa de filme de terror, só que na verdade eles estão diariamente nos influenciando, ou pelo menos tentando nos influenciar. No mundo invisível, os espíritos que exercem influências negativas realmente estão em atividade e tentam nos influenciar de várias maneiras. Mas o que são esses maus espíritos? São espíritos que reagem à energia negativa emitida pelos seres humanos, ou seja, os pensamentos negativos das pessoas. Enquanto estamos vivos na Terra, nós cultivamos pensamentos negativos constantemente. Porém, se a gente não buscar mudar, se a gente não buscar se aprimorar e continuar com essa tendência, então o inferno será o destino na vida após a morte. E é isso que acontece com os maus espíritos. Os maus espíritos, enquanto estavam vivos na Terra, eles cultivaram pensamentos negativos constantemente. Claro que a gente se aprimora espiritualmente para evitar esse tipo de pensamento negativo constante. A gente combate os pensamentos negativos. Claro que todo mundo tem pensamento negativo. Isso não tem como evitar. Mas deixar esse pensamento negativo constante é outra história. A gente tem que combater esses pensamentos negativos, e os maus espíritos foram pessoas que viveram aqui na Terra, porém que tiveram uma vida com pensamentos negativos constantes e também criaram o mal na vida de outras pessoas. Isso significa que os maus espíritos não foram criados originalmente no início dos tempos. Os maus espíritos são aqueles que se desviaram do caminho correto no processo da vida. Isso significa que qualquer ser humano pode se tornar um mau espírito. Qualquer ser humano que esteja vivo hoje nesse planeta, se não tomar cuidado, se trilhar um caminho errado, pode se tornar um mau espírito. Como seres humanos, nós temos liberdade de manter qualquer tipo de pensamento. E a nossa liberdade. Deus, Sorokantari, ele não restringe a nossa liberdade. Você pode usar a sua liberdade da maneira que você quiser. E é usando essa liberdade que você pode se mudar. Você pode se autotransformar. Isso é chamado de liberdade de pensamento. E nós humanos, a gente pode se tornar seres do bem ou seres do mal, dependendo da forma como a gente pensa, dependendo da nossa atitude mental. Os maus espíritos são aqueles que não souberam usar a liberdade corretamente. Apesar de terem liberdade para pensar, escolheram um caminho errado no uso dessa liberdade. Eles geraram pensamentos que feriram seus semelhantes. O mestre Okal nos ensina que amar a si mesmo não é algo errado. Porém, é inegável que esse amor próprio contém sentimentos de má vontade em relação aos outros, sejam sentimentos ativos ou passivos. No campo de uma mente egocêntrica, existe o desejo de puxar os outros para baixo e ser sempre o número um. Essa é uma atitude mental extremamente perigosa. Não se importar com nada e até mesmo puxar os outros para baixo
ou ferir outras pessoas. Porém, se aplicado corretamente, o desejo de se valorizar está de acordo com os princípios do desenvolvimento e da prosperidade. Porém, se for usado indevidamente, mesmo que só um pouco, e essa parte é importante, mesmo que só um pouco, haverá muitas consequências negativas. Por exemplo, se você pensar apenas em si mesmo, você vai jogar lixo num rio sem pensar nas consequências. Você não vai se importar com o fato de que está criando problemas às pessoas que vivem rio abaixo. Por isso, há regras específicas para o descarte do lixo. Se você se preocupasse apenas em manter limpo o interior da sua casa, poderia facilmente jogar o lixo na rua se isso fosse permitido. Aqueles que não conseguem compreender por que isso não é permitido serão mal vistos pelas outras pessoas. Se você pensa só em manter a própria casa limpa, se você não se importa com o destino do lixo que você joga, e esse é um exemplo, você está usando a sua liberdade de forma errada. Você está sendo egocêntrico, porque você não está se preocupando com a consequência do que você fez. Se você joga lixo num rio abaixo, esse lixo que você jogou, apesar da sua casa ter ficado limpa, esse lixo que você jogou vai prejudicar as pessoas que estão no rio abaixo. E isso é o que acontece quando uma pessoa egocêntrica começa a atuar. O ser humano, ele demonstra humanidade quando ele compreende essas regras de convívio. Porque o principal desafio de um ser humano é viver como um indivíduo, ao mesmo tempo em que vive em harmonia com o resto da sociedade. Esse indivíduo precisa manifestar sua condição de ser único e as qualidades que diferenciam ele das demais. Simultaneamente, criar harmonia e contribuir para o desenvolvimento do conjunto. Você tem que viver a sua vida única como filho de Deus, utilizando as suas qualidades, os seus pontos fortes, e ao mesmo tempo criar harmonia com um conjunto de outros seres humanos com quem a gente convive. E é nessa questão de conviver com os outros que se originam os maus espíritos. Os maus espíritos surgem como resultado do conflito entre a liberdade dos indivíduos. Os maus espíritos surgem como resultado do conflito entre a liberdade dos indivíduos. Os maus espíritos encarnam essa negatividade no curso da vida deles. Os seres humanos, nós somos seres espirituais e os nossos pensamentos revelam a nossa verdadeira natureza. A negatividade surge quando a gente tenta atribuir a causa dos infortúnios às outras pessoas ou ao ambiente. Apesar de ser difícil mudar o ambiente, sempre é possível mudar os próprios pensamentos. Sobre essa questão da atitude mental, dos pensamentos, o mestre nos ensina que, há cerca de 2000 anos, 3 homens foram crucificados no Monte Gólgota. 2 deles eram criminosos, assassinos e ladrões. O outro era um prisioneiro chamado Jesus Cristo. Na crucificação desses 3 homens, embora os 3 estivessem sendo crucificados, havia um mundo de diferença entre o estado do espírito de Jesus e desses 2 homens, esses ladrões. Jesus, um grande salvador, que veio pregar a verdade de Deus, mostrar o amor à terra, estava pregado numa cruz com 2 ladrões. O que diferenciava um do outro, apesar dos 3 estarem pregados? O que diferencia um do outro é a atitude mental, a forma de pensar de Jesus, o reino interior dele. E é isso exatamente o que diferencia uma pessoa da outra. Não importa o que aconteça, você ainda tem o controle total da sua própria mente. Uma faca pode ser usada para descascar uma fruta, mas também para ferir outras pessoas. A faca não vem com instruções. As instruções ficam por conta do bom senso de quem usa essa faca. Bem e mal surgem pelo modo no qual as pessoas usam a liberdade. Se você usar a sua liberdade de forma errada,
Assim como você pode usar uma faca de forma errada, você pode ferir outras pessoas, mas uma faca não foi feita para ferir outras pessoas. A faca tem valor neutro. Você pode usar ela para preparar um alimento ou para ferir alguém. Depende da forma como ela é usada. Assim como a liberdade. A liberdade não é boa nem ruim. A questão é como você vai utilizar a liberdade. A forma como a gente usa a nossa liberdade é o presente mais precioso que os seres humanos recebem. Se houvesse um mecanismo que impedisse a geração de pensamentos negativos, nós perderíamos nossa liberdade. E como resultado, a rara beleza da vida e os meios para o desenvolvimento espiritual não mais existiriam. Visto de uma perspectiva mais ampla, a negatividade é um instrumento eficiente para o desenvolvimento da alma. O fato de um espírito tornar-se mal é o lastimável resultado do mau uso da liberdade humana. E é isso que define um mau espírito. Uma pessoa que possivelmente vivia a sua vida aqui no plano físico, porém não soube utilizar de forma correta a sua própria liberdade. Esse foi o tema de hoje. Daremos início agora à parte prática da meditação. Sente-se em uma posição confortável. Procure manter a coluna ereta. Harmonize sua respiração. Junte as mãos em oração no centro do peito. Focalize sua mente no centro do seu corpo, onde suas mãos estão juntas em oração. Faça várias respirações profundas.
少し背筋を伸ばして、 Sente-se com a coluna ereta, 肩に力が入っている人は movimente 少 os し揉み ombros ほぐしてください。肩 e を o ほぐして pescoço 首を回して。 para tirar a よろしいですか？ tensão. では反省する前にちょっと光を Fique em 入れます posição の de で、 prece, 合唱 pois vou お願いい enviar たします。 luz 合唱を antes して de ください。 iniciar a reflexão. 呼吸を Harmonize a respiração 整えてくだ calmamente. さい。幸福の科学指導霊団の光流れいる。幸福の科学指導霊団の光流れいる。幸福の科学指導霊団の光流れいる。幸福の科学指導霊団の光流れいる。幸福の科学指導霊団の愛の光流れいる、流れいる、流れいる、流れいる、流れいる。今日 Que あ horas なたは você acordou hoje? 朝の何時に起きたでしょうか？ Quais os pensamentos que teve desde que 現在まで acordou の間に até agora? 何を考えたでしょうか？その思いの中に Será que não teve nenhum pensamento incorreto? Será que não agiu de forma incorreta? Não emitiu palavras negativas? Quando algo negativo aparecer no seu coração, é importante descobrir a causa e eliminar essa semente do mal. Reflita serenamente sobre si, desde o momento que acordou até agora.
どうでしょうか。 Como foi a reflexão? わずか5分ぐらいですけれども、 Foram apenas 5皆様方 minutos, の後頭部 mas から certamente uma luz tênue 光が出始めて está saindo por trás de sua オーラが出 cabeça. てきています。具体 É a 的に sua は aura. 悪の思いというものをつかみ出して Talvez não tenha conseguido eliminar os pensamentos negativos de forma concreta, 自分を見つめるという mas acredito que, やっているうちに à medida que foi olhando para dentro de si, 安らいでき o た seu ことを coração foi serenando gradualmente. 穏やかになって Certamente sentiu-se mais calmo. 感じたに違いありません。その Gostaria que prezasse muito ないでいく este sentimento de tranquilidade. これを大事にしていただきたいのです。そういう気 Seria 持ち muito を bom você conseguir, 自分の através desta prática, 作業によって obter esta tranquilidade a qualquer momento. 望ましいのです。そうした習慣が Se 身につ fizer きます desta と prática um hábito, 一日のうちの mesmo quando sentir que o seu coração ありまして foi fortemente perturbado, 大きく揺れているのを será capaz de fazer a reflexão 瞬時に no mesmo 反 instante. 省に入れます。ほんの Bastam apenas 3 a 5 minutos. いいわけなんです。ほんの3分 Nestes 5分で 3 も a 5 minutos, 静かに自分の olhe calmamente para o seu 見 interior. つめる。会社に勤めて Pode いる ser ならば até durante os intervalos do trabalho, 結構でしょう。 pois serão apenas 3 a 5皆 minutos 様が e ninguém vai perceber. 心の内を見つめていても周りの人たちにはきっとわからないでしょう。 Porém, somente isto vai fazer com que 浄 avance 化が para uma grande purificação do seu coração. と実際は恵まれているんですね。そして人生は至るところに輝きに満ちているんですね。1年というのを過去1年を振り返ってみまして、いつも梅雨時みたいなのが続いているように印象があるならね、それはやっぱり心の傾向性が暗いんですね。確かに梅雨っていうのは毎年毎年巡ってきますけども、すぐ忘れてしまいますね。どうでしょうか。忘れてしまいますね。ところがいつもそれが念頭にあって一年中梅雨が続いているようにもし思えるとするならば非常に悲しい心の傾向性ですね。そういうふうに言えるのではないかと思います。実はこの反省という方法がありますけども、8衝動とか反省という方法がありますが、反省というものもこの光の瞑想といいますか、光の部分を知ることなく終わってしまったら反省は完成することはないんですね。本当は暗いところを見つめてそれを取り去るということのみに終始しては本当の意味で反省は完成はしていません。そうではなくて自分が見逃してきたこの光った部分ですね、これを気づかなければ本当の意味での反省とは言えないんですね。161ページにありますように、人間は盲目のうちに手探りで人生を歩み、その結果さまざまな被覚傷や擦り傷、切り傷をこしらえてきていると。そうした切り傷、被覚傷に心を奪われて自らの光り輝く高貴なる内面というものを見失ってきておるのですと。大切なことは自らの悪を見つめすぎないということなのですと、こう言っていますが、この傷の部分をどう評価するかということは極めて大きなところだと思います。不幸感覚の強い方はやっぱりこの傷の部分を非常に多く見ているんですね。傷の部分を大きく見ている。ところが本当はそれはかすり傷かもしれないんですね。放っておけば治る程度の傷かもしれない。
この考えが暗さというのは光の欠乏に過ぎないというこういう考え方です。ただ過去を振り返るときに、どうしようもない自分だと思えるかもしれませんが、必ずこうした光った部分というのはあります。これ本の中に書いてある、通りですけどあります。ここをね十分に発見しなければ環境を責めたり人を責めたりする傾向、そういうふうに出てくるんですね。どうしても出てきますから、このところは人に迷惑かけないで自分自身で解決をつけなきゃいけないんですね。自分で解決できる部分は解決する。そしてこの光の瞑想の、はっきり言って一番の目的どこにあるかというとね、これは皆さんをほとんど悩ましている劣等感の克服、ここにあるんですね。劣等感で相当悩んでおられるでしょう。9割以上の人、あるいは10割かもしれませんが、劣等感で苦しんでおられて、その傷口がやはり開いて悩んでおられると思うけれども、これを癒すのは実は薬でもないし絆創膏でもない。本当はこうした自分の光を見つめる作業によってそこは癒えているのだ。そういうことなんですね。Então, vamos praticar a meditação da やっ luz. てみたいと思います。今日は心を楽に Deixem して o coração bem くだ tranquilo, さいね。そんなに não 深刻 fiquem ならなくて tensos, 結構ですから。 deixe a coluna ereta, feche 背筋 levemente 伸ば os して olhos. はい、軽く目を閉じてください。 Harmonize a 呼吸を整えて respiração. ください。Na primeira parte, reveremos a fase do nascimento até a quarta 小学 série. 校を終える頃まで、12歳頃までを対象とします。 Vamos この中で dividir em 大き dois く2つに分か períodos. れて、 O 6歳 período antes da escola, depois o período da primeira à quarta 小学 série. 校1年から6年までのこの両方があると思います。 Recorde os momentos que você mais 自分の irradiou 一 luz, 番光っていた姿、今見ても que você ainda hoje acha que foi maravilhoso, こんな自分があ e っ que たの você か mesmo se impressiona com essa face sua. これを Vamos começar. 思い出してみてください。
はい、それでは引き続いて Vamos 2 para a 番目に入りま segunda す。 parte, procedendo da mesma maneira, agora dos 11 aos 12歳か 18 ら anos. 18歳まで A primeira metade será o ginásio 前半 e は a 中学 segunda 生 o 時代だと colegial. 思います。後 Nessa 半は高 época 校生時 que 代だと você estudava na escola, 学生時代 a alma de vocês já estava germinando. この頃にすでに皆さんの魂の方が Nessas 芽生え fases do いろんな ginásio も e のが do あったは colegial, ずです。この a sua melhor 中学校高 qualidade, 校の時代に実は自分の a 一 sua 番いい parte 面 que というの mais が brilha もうす já でに deve 出てきてい ter る se はずなんです manifestado. 一番光っている面が出てきている Reveja a si quando tinha dos 11 aos ではこの 18 前半後 anos, 半に分けて dividindo 12歳 nesses から dois 18 períodos. 歳まで Encontre os 自分というのを momentos que você 理解してくだ irradiava さい luz. その中で光り輝いている素晴らしい自分というものを発見してみてください。
Vamos para a terceira parte, agora dos 18 anos em diante. Uns já devem ter começado a trabalhar, outros continuaram avançando mais ainda nos estudos. Vamos refletir a fase em que saiu para a sociedade. As mulheres talvez tenham se casado ou começado uma rotina caseira. Os homens devem ter começado a trabalhar. Reveja esse período após os 18 anos. Encontre os momentos que mais reluziu, o período que mais emitiu luz. A época em que sentiu sinceramente que seus dons são maravilhosos. Ou o momento que finalmente saiu radiante para a sociedade. Encontre este eu maravilhoso. Visualize na fase dos 18 anos em diante a época que mais emitiu luz. Podem abrir os olhos.